frente, vamos conhecer histórias de amor que sobreviveram à ditadura. Fique desse lado. Manuel apaixonou-se e começou a namorar, mas teve de adiar o casamento diversas vezes porque estava constantemente a ser preso e torturado pela PIDE. Uma história de amor e luta pela democracia para conhecer já a seguir. Manuel era ainda muito jovem, mas o ideal da democracia e de um país livre já ocupava os sonhos dele e desde cedo começou a lutar por aquilo em que acreditava. Tinha 20 anos quando ingressou no Movimento Unidade Democrática Juvenil, uma organização política de oposição ao regime salazarista. Esta ligação acabou por levar o algarvio Manuel Madeira aos calabouços, corria o ano de 1947. Na polícia, os interrogatórios eram feitos para a polícia colher informações sobre, além do preso que estava em causa, que era eu, saber quem eram os outros, não é? E aí, durou 3 meses aproximadamente essa estada na prisão, essa prisão. Não é? E ao fim desses 3 meses saí e eu era funcionário público e voltei para o meu próprio trabalho. Não fui julgado, não é? Pela prática de qualquer ilegalidade. Entretanto, aos 24 anos, conheceu a jovem por quem viria a apaixonar-se. Durante algumas semanas foram travando conhecimento até que Manuel ganhou coragem e se declarou a Marina. Eu pedi licença aos pais para namorar, com o desejo naturalmente de casar com ela. Eu era solteiro e ela não. E os pais acederam, não é? Consideram-me o direito até de entrar em casa, permanecer em casa dela o tempo que eu quisesse. A relação consolidou-se e os namorados decidiram marcar a data do casamento. No entanto, Manuel continuava a ser membro ativo no MUD juvenil e mais uma vez foi detido quando faltava apenas um mês para dar o nó. Mas aconteceu uma coisa pior ainda e que também veio influir no adiamento do casamento. É que eu fui expulso do emprego que tinha. Não é? Fui expulso das finanças. E porquê? Porque desta vez acusado de pertencer a um movimento político que era ilegal. Este era o argumento que o Estado invocou através do Ministro das Finanças da altura. Não é? E eu fiquei desempregado e tornou-se uma vida difícil. Para casar imediatamente não tinha condições. Não é? Manuel viu-se obrigado a adiar o casamento com Marina e teve de batalhar bastante para reconquistar a estabilidade que o casal precisava. Só que a polícia política continuava de olho nele. Manuel continuava a ser um alvo claro da PIDE e foi preso novamente em 1951, numa altura em que estava tudo definido para se casar. Durante os meses que esteve em cativeiro e sob tortura, Manuel não podia receber visitas. Só lhe era permitido comunicar por carta e era assim que alimentava o namoro. Ela confirmava tudo aquilo que já tinha dito até então, esperava que eu não estivesse tanto tempo preso, não é? E que, uma vez solto, teria prazer em aguardar que as coisas se processassem como se desejava. E ao fim de 3 meses aproximadamente, fui posto em liberdade porque não havia matéria-crime para ser julgado sequer. Porém, Manuel tinha perdido novamente o emprego e teve de começar outra vez do zero. Assim que encontrou trabalho e marcou nova data para casar, a história repetiu-se. A última já tinha sido má, mas esta foi pior. A tortura que me infligiram consistia em obrigar-me a falar. E não querendo eu falar, eles usavam a violência, as mãos, os pés, bofeteavam-me, não é? Enfim, num lado e no outro do rosto. E, inclusivamente, pontapés.
Quando eu saí da prisão justamente porque a própria polícia pensou que eu ia morrer, sabe? E isso não lhes interessava. Meses depois, e já recuperado, Manuel procurou emprego, desta vez em Lisboa, e assim que encontrou algo estável, trouxe finalmente a amada para junto dele. Em 1953, eu finalmente casei-me. Foi pelo registro civil, não foi digamos, uma cerimónia tão eloquente, não é, como poderia acontecer, porque temos que ser verdadeiros, não é? Foi muito modesto esse casamento, mas a verdade é que passámos a viver juntos a partir daí. Eu estava felicíssimo. E ela também. Tínhamos encontrado, de facto, o apoio mútuo de ambas as partes, não é? Em 2002, e depois de meio século de vida feliz em comum, Manuel perdeu o grande amor da vida dele. A Marina foi, até ao fim da sua vida, uma mulher extremosa, uma mulher muitíssimo dedicada. E durante todo o tempo só essas características, essas qualidades foram-se, de repente, refinando de tal modo, não é, que se porventura tivéssemos que repetir o que aconteceu antes, seria exatamente o mesmo, tanto da parte dela como da minha. Olá, Manuel. Pois bem, eu Muito estou-lhe boa grato. tarde. Boa tarde novamente, e desta vez... E desta vez para conversarmos aqui os dois, não é? Sempre que queira, não é? Eu estou disposto a responder-lhe e a ressentir aquilo que já senti noutras ocasiões, porque as coisas não se repetem nunca exatamente como foram antes, mas há aproximações e isso já nos dá alguma alegria de viver. Posso fazer-lhe uma pergunta indiscreta? Todas as que quiser. Sim, um bocadinho pode ser indiscreta. também. Quando acabámos de ouvir esta reportagem, Sim. com palavras suas, Sim. o Manuel estava muito pensativo. Não consegui ler no seu rosto se era um pensativo porque aquilo que estava a sentir era doloroso, se era saudade. Eu não consegui perceber. Eu pergunto. Pois não, é uma resposta difícil, porque é um misto de uma coisa e outra, não é? Por um lado, digamos, a saudade, sem dúvida, não é? Mas também uma imagem viva, tanto quanto possível, através da memória, se pode reconstituir uma imagem que passou, não é? Mas que, de certo modo, me aflorou à mente enquanto ouvia, o que já referiu, sim. E tudo aquilo que viveu, não é? Sim, isso não esqueço. Embora eu consiga, ou pelo menos julgo que consigo, não substituir a realidade vivida, porque ela ficou de tal modo gravada intimamente que força nenhuma, além da morte, poderá substituí-la, poderá renová-la até, não é? Mas, em todo o caso, e com alguma imaginação, que também nos socorre, por vezes nos momentos mais difíceis, então há um sorriso que vem, por assim dizer, fazer florir aquilo que está inerte, ou talvez, e seguramente, para sempre, inerte, não é? Eu, quando estava a ler a sua história, a imagem com que fiquei, e gostava que comentasse isto, foi de um jovem bastante esclarecido para a época, um jovem que tinha os seus ideais, um jovem que não precisava de uma filiação num partido político para defender os seus ideais e que ambicionava por um Portugal diferente. Seguramente. E foi isto que o levou a entrar para o movimento de unidade democrática e fazer o que estava ao seu alcance para que Portugal fosse um país diferente. É disto que falamos, nem eram questões políticas. Seguramente não. Político com o sentido partidário que a palavra também veicula, não.
era isso que diz, não é? Quer dizer, desejar felicidade para todos, sobretudo para os mais explorados, para aqueles que tinham já nessa altura uma vida tão difícil ou mais difícil que a minha. E isso me impressionava e motivava para resistir, não só na polícia, mas para, uma vez cá fora, repetir os mesmos desejos junto dos outros, para que eles pudessem um dia, que fosse breve, ser mais felizes que o que eu próprio me sentia. E isso. Mas o que se passou é que, vamos lá ver, as ações em que o Manuel participava, a forma como o Manuel se expressava, era entendido pela polícia como se fosse um membro de neste caso do Partido Comunista, e, portanto, como achavam, estas detenções era para o espremer, desculpa a expressão, para ver se o senhor admitia que, sim, senhora, pertencia ao Partido Comunista. Sim, sim. Primeiro não pertencia, mas aqui posso confessá-lo agora, não é? Mesmo que pertencesse, eu não diria, não é? Porque a honestidade também, a honestidade tem limites, ou seja, sentia-me muito mais fiel a mim próprio e aos outros que eu tensionava e intimamente defendia, do que ser fiel àqueles que contrariavam e eram, de certo modo, inimigos, conscientes ou não, das próprias pessoas que necessitavam de uma vida melhor. Agora, eu quando usei a palavra espremido, usei de propósito, porque aquilo que aconteceu com o Manuel, nas vezes em que esteve detido, foi exatamente isso. O Manuel foi muito maltratado, foi torturado barbaramente. Não fui o único. Eu não disse isso. Eu sei mas que sim. Foi. Mas tenho que lhe dizer que foi tal qual como diz, não é? E há momentos que eu não tenho prazer nenhum em recordar, mas que me vêm à mente, não é? É que nas celas ao lado daquela em que eu, durante a noite, era torturado, outros, possivelmente como eu, ou melhores do que eu, não é? Sofriam de uma forma indescritível, não é? Suspensos de cabeça para baixo, que horror. suspensos pelos pés. Eu não vi, porque isto se passava, digamos, em salas contíguas, mas sem acesso, mas neste caso eu tive o prazer de conhecer a pessoa que nessa mesma noite em que eu sofria de uma maneira, essa pessoa sofria de outra. Não morreu, evidentemente. Encontrei-me com ele depois, fora da prisão, evidentemente, né? E pude confirmar aquilo que eu próprio sentia na altura, é que é indizível, é intraduzível aquilo que nós podemos sentir, de ver ou visionar, de imaginar alguém suspenso pelos pés de cabeça para baixo, né? A ser bufeteado, por exemplo, para que pudesse... Enfim. Foram tempos terríveis. Sim, eu tempos penso terríveis. que nós suportamos de uma forma, por vezes, desconhecida, não é? Sofrimentos que ainda hoje deixam os seus vestígios, as suas marcas, não é? Agora, para as pessoas perceberem que o quanto tudo isto afetava na totalidade a vida de uma pessoa, no caso do Manuel, o Manuel adiou, creio que foram 4 vezes, se a minha memória não me atrás, 4 vezes o casamento, umas vezes porque estava preso, outras vezes porque tinha sido despedido do local onde trabalhava, logo não tinha condições para casar, voltava a adiar, e portanto, também foi necessário que a pessoa que estava consigo não só compreendesse e respeitasse muito bem as suas opções, mas lhe tivesse também muito amor. Adiar uma vez, pronto. 2 ainda vá que não vá. 3 e 4 vezes é porque se ama muito e se quer muito. Pois não, isso é um tema que me é muitíssimo caro, e a sua pergunta ou a sua referência é, por assim dizer, um retrato, não só de mim mesmo, mas daquela que viria a ser e foi a minha companheira. Ela e a família dela sofriam
igualmente a minha ausência e a certeza ou a imaginação de que eu sofreria, como de facto sofria, na prisão. Não é? Porquê? Porque estava incomunicável durante muito tempo, não é? E, por outro lado, nas entrelinhas das cartas que eu lhe escrevia, ela deduzia, não é? Que o sofrimento devia ser superior àquele que, aparentemente, eu, de facto, de forma visível, eu transmitia através das cartas. Não é? Mas ela tinha uma imaginação já educada, se pode dizer, porque me conhecia durante, sei lá, vários anos. Nós namorámos-nos uns 4 ou 5 anos, sabe? E com promessas, atrás de promessas, né? Se ela e a família, tenho que reconhecer também, não fossem, por um lado, compreensivos e sérios, e por outro lado, meus amigos não teriam paciência, não teriam até crédito, não dariam crédito talvez a tudo aquilo que, no fundo, a imaginação delas e deles, refiro-me aos pais e aos irmãos que também havia, sentiram. Oh, Manuel, como é que era cada um dos vossos reencontros? Uma coisa é nos reencontrarmos com alguém que, à partida, nós sabemos que não vai voltar a partir por aquele motivo. Outra coisa é eu ter essa pessoa agora, mas eu não saber se amanhã, de novo, ela vai desaparecer. É como se vivêssemos sempre com o coração nas mãos. Como é que eram os vossos reencontros? Era como, imagino, e diz de uma forma muito nítida, muito clara, não é? Eram sempre encontros amedrontados. A palavra medo tem um significado bastante claro, não é? Claro nestes encontros. Nós, nos momentos de maior felicidade, de maior satisfação, imaginávamos que o momento seguinte poderia ser justamente o oposto e o passado, o anteriormente sentido, poderia repetir-se. E isso acontecia, não é? E já, pelo menos as 4 vezes que já fez a referência. De modo que, mesmo nos primeiros tempos de casados, não é? Já independente dos pais, não é? E fora, os pais ficaram na terra onde viviam e nós fizemos depois vida, a vossa vida em aqui? Lisboa, sim. Mesmo assim, quando se passava, estou a lembrar-me, eu morava nos arredores de Benfica, não é? E havia, e certamente ainda há, mas não falemos no presente, porque o presente, felizmente, não tem nada a ver com esse passado. Mas nós sempre suspeitávamos que o polícia que estava de serviço, né, iria seguir-nos e dar-nos ordem, pelo menos a mim, de prisão. E até a propósito, depois, já dentro desta linha de sucessos, né? Já éramos casados, né? Mas eu tinha ficado comprometido, tinha assinado um documento quando saí da prisão, obrigando-me a indicar, a informar todas as vezes que mudasse de residência, que morasse, para que eu não me esquecesse a própria polícia. Regularmente verificava, mandava contrafés, que nós chamávamos contrafés, eram convocatórias, não é? E isso não teve fim antes do 25 de Abril? Foi sempre assim até o 25 de Abril? Sim. Eu só não sofri inteiramente este vexame até o 25 de Abril porque aconteceu o imprevisto e o incalculável, não é? Eu depois empreguei-me, não é? Numa empresa onde fiquei 30 e tal anos, depois de todos estes acontecimentos, não é? Mas eu disse tudo o que se tinha passado comigo, até junto das pessoas. Sim, esclareci, disse tudo, não é? Mas esta ideia de, periodicamente, pedir licença, tenho que dizer ao chefe, neste caso ao administrador da empresa, que tem que me apresentar na polícia. Até que uma vez um desses administradores que se revezavam
eram estrangeiros, sobretudo holandeses e alemães e também ingleses. Eles não estavam muito tempo no mesmo lugar. Eu julgo que isto é uma estratégia que essas empresas usam, não é? Mas uma vez ele disse-me: olha uma coisa, vocês aqui estão sujeitos a calamidades. Isto não era possível na minha terra. Bom, eu disse-lhe: pois por isso é que eu não estou lá na sua terra, pois estamos aqui e aqui é isto que é. Olha lá, eu desta vez posso lá ir, em seu lugar, posso lá ir? Digo: mas com certeza, o Sr. Algar. E foi? Ele foi. Foi remédio santo, sabe? O homem chegou lá, ele depois disse, não é? Armou um tal pé de vento. Sim. Para já era estrangeiro. Por outro lado, era numa época em que o sistema político, não é? Andava de mão estendida, não é? Para ingressar na CEE, não era? E a condição, sine qua non, para poder tentar entrar era ser democrata. Ora, se era democrata e perseguiam pessoas, não é? E eu era um exemplo vivo dessa perseguição, o homem fez um escabeche terrível. Nunca mais o chamaram? Nunca mais. Remédio santo, senhor. E foi muito antes do 25 de Abril. Foram talvez sei lá, uns 20 anos antes do 25 de Abril. Ou seja, acabaram-se aquilo que, vamos dizer assim, as apresentações periódicas, era mais ou menos isto. Manuel, porque eles conversaram-se. O Manuel é tão bom conversador, tenho pena que o tempo tenha voado com esta rapidez. Mas o que eu queria dizer aqui é que depois de tudo aquilo que o Manuel passou, não só o Manuel, a esposa, toda a família, acabaram depois por viver um longo casamento com muitos anos. Quantos, Manuel? 50 anos de casados. Criaram a filha, que está ali na primeira fila, Ana Tércia, que hoje veio fazer companhia ao pai, e muito bem. É verdade, ela faz sempre companhia ao pai. Que maravilha. Vivemos na mesma casa. Mas sabe porquê? Sabe porquê que a sua filha lhe faz sempre companhia? Porque há uma coisa que quem se cruza com o senhor, como eu me cruzei lá fora, vê logo. É que o Manuel é um homem que, apesar de tudo aquilo que viveu, e olha que tinha todas as razões para ser um homem amargo, não é. É um homem muito doce, muito meigo. A forma como me deu a mão lá fora é como se fosse um avô. Desculpa emocionar, mas é verdade. E, portanto, por ser assim, é que a sua filha o acompanha sempre, porque merece essa doçura. Eu fico muito grato porque isso corresponde àquilo que eu sinto, evidentemente. Só que não saberia dizer do mesmo modo como eu fez. digo com o coração. Manuel, muito obrigada. Foi um privilégio poder conversar consigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Um grande aplauso. Deixa ficar aí comigo. Ora bem, até se fica de coração mais cheio quando se fala com pessoas assim, não há dúvida.